Matheus Albuquerque. Dá para dizer que o maior acerto do São Paulo foi recuperar o Pulga. Esse cara joga de terno, volante moderno, passes rápidos, preciso, criando espaço no meio campo organizado com ele. Olha, eu diria também o seguinte, Matheus, os outros técnicos, Dorival Júnior e Vitor Pereira, o Vitor Pereira mal pôde escalá-lo. Aí escalou ele num jogo contra o Botafogo e ele se machucou. O Dorival não teve o Pulga também, porque ele se machucou com os dois. E aí com o São Paulo ele veio, jogou e já se machucou e já voltou. Então, eu não critico os técnicos que antecederam o Sampaoli, nem acho que ele sacou o Pulga porque conhecia. Ele colocou porque o cara é bom. Os outros também teriam colocado para jogar mais vezes se ele não tivesse se machucado. E o Sampaoli está podendo contar por mais tempo com ele. Então, está aproveitando mais o bom volante chileno. E aí, quando a gente fala do Cebolinha em uma fase, lembra do Michael, que depois deu a volta possível, e o próprio Pulga, que se machucou, jogou poucas partidas, tinha torcedor que achava esse cara joga nada, sei que tal. Ele é um belo volante, um jogador alto, tem um passe preciso e bate bem falta. O Flamengo precisa colocar esse cara para riscar mais falta e chutes de média distância. Fez até um gol assim contra o Vasco. O Gustavo Alvarenga, depois de Zico e Leandro, você acha que o Bruno Henrique é o ídolo do Flamengo? Isso é muito pessoal. O Flamengo tem muitos grandes ídolos na sua história. Eu sempre digo o seguinte: o Bruno Henrique é um jogador histórico do Flamengo. Para muitos dessa geração que não viram Zico, não viram Leandro, não viram Dida, não viram Zizinho, não viram Dr. Rubens, não viram Leônidas, para muitos desses torcedores, né, o Bruno Henrique é o cara. Como o Gabigol é um ídolo histórico do Flamengo, né, porque ele está na fase ruim aí e tal, que não, é um jogador histórico, gols decisivos. Nossa, a Arrascaeta também essa turma toda é Everton Ribeiro. Agora o Bruno Henrique eu considero assim, um jogador diferente, sabe? Pela maneira como ele encarna o Flamengo e como ele sempre está bem, sempre corresponde. Ele não tem, o Bruno Henrique não tem técnico que gosta, que não gosta, ele sempre está lutando, fazendo o seu melhor. Um cara sensacional com a camisa do Flamengo. João Neto. São Paulo deve repetir a escalação, mudando apenas os suspensos. Obrigado pela mensagem, João, e pela sua generosidade aqui nos elogios. Ele é de Arapiraca, lá em Alagoas. Um abraço para a galera do interior alagoano. Vamos ver, eu acho que primeiro, o adversário é outro, é o São Paulo, o jogo no Maracanã. Não sabemos como que vai ter a situação de jogadores que podem voltar de lesão ou não. Tem muita coisa até lá. E tem o jogo do Atlético Paranaense no meio. Eu acho que a partir de segunda-feira o São Paulo vai começar a pensar nisso e a projetar as suas opções para o jogo contra o São Paulo na final da Copa do Brasil. Primeiro, o Felipe Araújo com a gente, também com a gente o Adilson Flá, o super sticker aqui. O Jário Freitas é o novo membro do canal. Obrigado, Jário, por participar do Clube de Membros. Você também pode participar do Clube de Membros, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Em breve teremos na live dos membros agora de setembro o Raoni Aguiar. Podemos jogar o brasileiro, mas a vigilidade do tapetinho é nossa. Bruno Henrique sempre foi um monstro, diz ele. O Elim também conosco aqui. Valeu, Elim. 44. E nós temos nesse momento quantos likes? Quase 8 mil. A nossa meta é 10 mil, mas acho que dá para ir mais longe. Acho que dá para ir uns 12 mil, por aí pelo menos, né? Então vamos sentar o dedo no like aí, rapaziada. Vamos aumentar a nossa audiência nessa live que tem o patrocínio de OneFootball. Faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo, ou aqui, ó, nesse QR Code, você vai ver o Campeonato Alemão de graça, primeira divisão, segunda divisão, um jogo, times importantes que estão na segunda divisão da Alemanha, como Hamburgo, Schalke e outros tantos. E também tem. Você vê, por exemplo, os melhores momentos dos jogos do Brasileirão no OneFootball à medida que vão acontecendo e os gols. Também da Copa Conmebol Libertadores, Copa Conmebol Sul-Americana, e tempo real dos jogos, estatísticas, notícias. É um fato, conteúdo é de graça, então você faz o download do aplicativo e certamente você vai se amarrar. O Fabinho USA, fala, Mauro. Hoje o Flamengo competiu, mas se toma o gol do goleiro, ia ser ridículo. Um abraço lá de Miami. Valeu, então, Fabinho. Jefferson Silva. E também conosco o grande adjuntor Alvim, que também é do Clube de Membros. Ainda tento entender o problema das relações entre Braz e Gabi serem estritamente profissionais, que continue assim. Sabe o que eu acho, Alvim? Isso é muito barulho por nada. O Marcos Braz teve uma discussão com o Gabigol. Pelo que a gente apurou, o jogador estava errado. Ele queria ir embora no meio do jogo, e aí o médico fala, você não pode ir embora. Flamengo e Fortaleza. Você não pode ir embora no meio do jogo, você pode ser sorteado por antidoping, então você tem que ficar. E aí o Braz ouve a conversa, entra no circuito e tem uma discussão com o jogador. O jogador tem razão de reclamar do gramado? Tem. Mas não significa que ele tem que ir embora no meio do jogo. Então aí está errado. O Braz tem razão de chamar a atenção do jogador? Tem. Mas pelo que foi relatado pelos colegas da ESPN,
Se ele falou, você não jogou nada, vai jogar, que é gramado bom, vai para a Premier League, isso ele não tem que falar. O jogador tem que ter o direito de desejar um bom gramado, reivindicá-lo, independentemente de que campeonato ele joga em qual país. Não é o Brás que cuida do gramado do Maracanã, essa parte não é dele, ele é o cara do futebol, não do estádio, né? Falando das responsabilidades de cada um dentro do Flamengo, mas não é essa a resposta que ele tem que dar. A resposta seria muito simples. Gabriel, você tem que ficar. Você trabalha no Flamengo, você é contratado pelo Flamengo, então você fica até o final. Conforme o doutor está dizendo, você pode ser sorteado para o antidoping. Sobre a sua reclamação do gramado, você tem razão, eu vou levar isso adiante a quem de direito. E vou relatar a possibilidade de você ter se lesionado por conta do estado do campo. Pronto, era só isso. Sabe? Mantendo a postura, é como eu vejo. Você é o chefe, cara. Você não tem que entrar no bate-boca com um cara que é seu subalterno. O jogador é subalterno numa situação dessa. Quem manda é o dirigente, quem tem que preservar ali a ordem e a hierarquia. Ele fala pelo clube, o clube está acima de tudo. Né? É como eu vejo. Mas acabou. Hoje ficou um oba-oba danado, uma discussão da transmissão, do pré-jogo na TV, porque ele não cumprimentou o Braz e o Landim. Gente, o Gabigol com um fone grandão, que nem esse aqui meu aqui, passando, não falando com ninguém, tá ali. É típico, né? O jogador de futebol chega, ele é o último a sair do ônibus, todo mundo já tinha entrado e vem ele. A câmera vai seguindo, ele lá, andando, ouvindo lá, de repente, um trap, ouvindo a música dele, quem sabe, né? O que você quer de mim, um grande hit agora, o Lil Gabi, e ele tá ali andando. Aí ele passa pelos dirigentes e não fala com os dirigentes, mas peraí, eles vieram do mesmo ônibus, já se encontraram antes, vai ficar se cumprimentando toda hora. E outra coisa, os dois cartolas, Landim e Braz, estavam agitados. Imagino que o motivo ali fosse o quê? Correndo atrás ali para falar com alguém da CBF para atrasar o início do jogo, porque o Flamengo teve dificuldade para chegar no Engenhão, porque havia torcedores bloqueando passagens. Foi o relato que tivemos, né, dos colegas lá do Rio de Janeiro. E, consequentemente, o jogo não poderia começar no horário que o Flamengo precisava de um tempo para fazer aquecimento, essa coisa toda, colocar o fardamento de jogo. Eles estavam agitados com isso. Pô, não tem muito cabimento, porque ele não cumprimentou. É diferente você encontrar uma pessoa que você não viu ainda no dia e você não cumprimentar. Ali não, vieram no mesmo ônibus. Então, muito barulho por nada, muito quase, conversa fiada danada. E eles não têm que ser amigos, não. Eles têm que cada um fazer o seu papel e se respeitar. Se dane se são amigos, se não são amigos, isso pouco importa, né, gente? Reclamar do dirigente, do jogador, tem que reclamar do dirigente pelos erros que ele comete, né? E tem que reclamar do jogador também pelas más atuações. Agora, se eles ficam abraçados, ou são inimigos, ou se não, isso, sinceramente, se o trabalho sair bom, problema deles. O Luiz Chiro, falando aqui, queria encontrar você em Niterói, moro em Maricá do lado. Conhece? Claro que eu conheço Maricá, Itaipuaçu, conheço a área toda. Valeu. Só que eu moro em Niterói, né? Moro em São Paulo. Então, Niterói eu vou muito raramente, vou de vez em quando, muito raro. Você não vai me encontrar em Niterói, não. É difícil me encontrar em Niterói. Emerson, lindo ver o Bruno Henrique fazendo gesto de chororô após o gol. O torcedor do Flamengo se amarra nisso. João Marcos, bom reforço do Flamengo hoje foi o banco do Gabigol, diz ele. Pedro Paulo Soares com a gente também. Valeu, Pedro. O Buque dizendo aqui que colocaram o Merchan na cara do Sampaoli na entrevista. Será que é por causa do palitinho? Pode ser. Ele está em Austin, no Texas. Pode ser. Aquilo foi constrangedor, né, cara? Pô, o cara palitando o dente no meio da coletiva, porra. Felipe Araújo, Bruno Henrique fez JP ter pesadelos. Será esse o time ideal? Depende do jogo, depende de uma série de coisas, sabe, Felipe? Cada adversário, da condição dos jogadores. Eu não acho que o time ideal para hoje foi um time que funcionou, né?